Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver as outras 5 questões que faltam da prova de raciocínio lógico do concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, realizada no mês passado, 21 de julho. Então, no vídeo 42, nós resolvemos as 5 primeiras questões. E agora, neste vídeo 43, vamos resolver as outras 5. Ok? Vamos então aqui para a primeira questão. A primeira questão foi a seguinte. Fernando é técnico de uma equipe de futsal e, para garantir que todos os seus 10 atletas participem dos jogos de um torneio estadual, decidiu criar X escalações, sabendo que em tal esporte cada time conta com 5 jogadores em quadra e que o atleta A deve obrigatoriamente estar presente em todos os jogos. Então, o valor de X é... Nós queremos saber aqui quantas escalações pode ser feito. Então, aqui é um problema de combinação, né? Então, a gente tem que lembrar aqui aquela formulazinha da combinação, né? Vamos colocar aqui a fórmula para a gente lembrar que a combinação de N PAP é exatamente fatorial de N, tá? Dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial, tá? Essa é a formulazinha que nós vamos utilizar. Então, primeiro vamos fazer a combinação de todo mundo, né? Sem levar em conta que o A, né, vai estar em todas as escalações. Vamos ver quantas escalações é possível fazer. Então, aqui nós temos uma combinação de 10, né, a 5, que são 10 atletas e são equipes de 5 atletas. Então, a combinação aqui de 10 a 5 é 10 fatorial, né, aplicando a fórmula, dividido por 5 fatorial, multiplicado por 10 menos 5 fatorial, ok? Agora nós precisamos desenvolver isso daqui. Então, desenvolvendo o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 6, né? E vezes 5 fatorial. Vamos parar no 5 fatorial. Porque aqui nós temos, na divisão, nós temos aqui o 5 fatorial, né? E aqui temos 10 menos 5, que também é 5 fatorial. Ok? E aqui eu vou cortar esse 5 fatorial por este daqui. Aí o que vai restar aqui embaixo? 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? Vou escrever bem aqui, tá? Vou escrever o 5 fatorial é exatamente 5 vezes 4 vezes 3 e vezes 2, né? Que isso é 5 fatorial. Agora eu vou só simplificar, tá? Vou riscar aqui esse 5 fatorial, porque eu já desenvolvi ele aqui. Então, vou só simplificar, ó. 10 dividido por 5, eu tenho 2 aqui. 8 dividido por 4, eu também tenho 2 aqui, certo? Agora, tenho 9 dividido por 3, eu tenho 3, ok? E eu tenho aqui 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, aqui no denominador, tudo foi cortado. O que sobrou lá em cima? Sobrou 2, tá? Esse aqui 2, vezes 3, vezes 2, né?
2, 3, 2 já, vezes 7 e vezes 3. Então, quando eu multiplico tudo isso daqui, né, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 7 vezes 3, eu vou encontrar o valor de 252. Então, todas as combinações dos 10 atletas com equipe de 5 jogadores, eu tenho 252 escalações. Só que o detalhe da questão, eu quero que o atleta A ele esteja em todas as escalações, né? Então, para que eu tenho que saber quantas escalações ele não vai estar. Eu sabendo quantas escalações ele não vai estar, eu vou subtrair desses 252 das escalações que ele não vai estar, e aí o que eu vou encontrar são as escalações que ele vai estar. Então nós vamos fazer uma combinação, tá? Tirando o atleta A. Se eu tiro o atleta A, eu fico com 9 atletas com equipe de 4, né? Equipe de 4 jogadores, porque eu tirei o atleta A. Aqui eu não tenho o atleta A. Então aqui é uma combinação, é 9 fatorial, tá bom? Sobre 4 fatorial, que multiplica 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4 fatorial. Então isso aqui vai dar igual. Vou colocar aqui, igual. Vou desenvolver o 9 fatorial, que é o 9 vezes o 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Vou parar no 5 fatorial. Porque embaixo aqui no denominador eu vou ter exatamente o 4 fatorial, tá? E aqui eu tenho 9 menos 4, que é 5 fatorial. 5 fatorial. Então eu vou cancelar esse 5 fatorial com este 5 fatorial. E o que eu vou ter em cima? É exatamente, eu vou repetir aqui. É o 9 vezes o 8 vezes o 7 e vezes o 6, né? E embaixo eu vou ter, desenvolvendo 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, né? Então vamos simplificar. Então vou simplificar 8 dividido por 4, eu tenho 2, né? 9 dividido por 3, eu tenho 3. E 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, o que nós ficamos? Ficamos com 3, ó, 3 vezes 2 vezes 7 vezes 3. E isso aqui, essa multiplicação aqui dá exatamente 126, tá? Então, ele não vai estar em 126 escalações, mas eu quero saber quantas escalações ele vai estar. Então eu pego 252, eu vou colocar bem aqui, então fiquei um pouco sem espaço, ó. Eu vou pegar 252 menos 126, que dá exatamente igual a 126. Então, são em 126 escalações e obrigatoriamente o A vai estar. Então aqui nós temos a alternativa E, que é exatamente menor que 228, porque o resultado é exatamente 126, que é menor que 228, letra E. Ok, pessoal? Vamos passar para a nossa próxima questão. Próxima questão é esta aqui. Olha. Em um zoológico, 28% dos tratadores têm uma certificação avançada referente ao cuidado com animais silvestres. E 34% dos tratadores
são habilidosos em treinamento animal. Entre aqueles sem certificação avançada, apenas 18% são habilidosos em treinamento animal. Assim, pode-se afirmar que entre os tratadores que não são habilidosos em treinamento animal, aqueles que têm certificação avançada no cuidado com animais silvestres correspondem a. Então aqui é um problemazinho de conjunto, né? Eu já montei aqui o conjunto, né? São dois conjuntos, A e B, onde A eu chamei dos tratadores que têm certificação avançada e o B são os tratadores que são habilidosos em treinamento animal. Então temos esses dois conjuntos. Então aqui ele fala que 28% dos tratadores têm uma certificação avançada. Então aqui o A é exatamente, vou colocar aqui, 28%. Então 28% tem uma certificação avançada. E exatamente 34% são habilidosos em treinamento animal. Então aqui são 34%, né, são habilidosos em treinamento animal. E aqui, continuando, ele fala, ó, entre aqueles sem certificação avançada, né? Se eu tenho 28% com certificação avançada, então eu vou ter quantos por cento sem certificação avançada? É só fazer a seguinte continha: 100 menos 28. Ó, o total é 100%. Se eu tiro de 28, eu vou encontrar 72. Então, 72% são exatamente as pessoas que não têm certificação avançada. 72%. Mas ele fala aqui, ó, entre aqueles sem certificação avançada, que é exatamente 72%, eu tenho 18% que são habilidosos. Então, vou pegar 18% de 72. Para mim saber, dentre os que não têm certificação avançada, eu saber quantos por cento são habilidosos em treinamento. Então, aqui dá exatamente, você fazendo esta conta, você vai encontrar 12,96, né? Então, 12,96 são os que não têm certificação avançada. Olha, os que não estão nesse conjunto A, ó, eles não estão nesse conjunto A, então eles estão no restante desse conjunto B, ó, a partir daqui, ó, eles estão a partir daqui, ó, que é exatamente que não tem certificação avançada, mas são habilidosos em treinamento animal. Então aqui eu tenho exatamente 12,96, tá bom? E para mim saber qual é o valor da interseção, se eu tenho 34%, que é o valor do meu conjunto B, e essa parte vale 12,96, então eu vou fazer a continha 34, né? Vou colocar aqui duas casas decimais, menos 12,96. Então, fazendo essa continha, eu vou encontrar exatamente 21,04. Então, aqui na interseção eu vou ter 21,04. Tá ok? Mas agora, o que ele quer saber, vejam bem, ó. Assim, pode-se afirmar que, entre os tratadores que não são habilidosos em treinamento animal, os que não são habilidosos em treinamento animal, olha, o B, todo B, eles são habilidosos em treinamento animal. Então, quem não é habilidoso em treinamento animal? O restante do conjunto A, ó, a partir daqui para cá, ó, daqui, ó.
Então essa parte todinha aqui não são habilidosos em treinamento animal. E é exatamente o que ele quer saber, ó. Pode-se afirmar que entre os tratadores que não são habilidosos em treinamento animal, aqueles que têm certificação avançada no cuidado com animais silvestres correspondem a. Então, exatamente esse aqui, não são habilidosos e têm certificação avançada. Então, como é que eu descubro essa porcentagem? Eu pego o total, que é 28, ó, vou colocar bem aqui o total, que é 28, vou colocar aqui duas casas decimais e vou subtrair de 21,04, ó, 21,04. Então, quando eu faço essa subtração, eu vou encontrar exatamente 6,96. Então, aqui eu vou ter exatamente 6,96, que é o que ele quer. Então, se a gente for observar a alternativa, ó, é exatamente a letra D. A letra D diz menos do que 12%. 6,96% está exatamente, né, na alternativa D, que é menos do que 12%. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, olha, ela parece ser grande, né? Você começa a ler a questão e já acha complicado pelo tamanho, mas é uma questão bem simples. Vamos ler aqui, ó. Em um ecossistema de savana, 3 espécies desempenham papéis ecológicos distintos: dispersão de sementes, polinização e controle de pragas. Considere as seguintes informações sobre o beija-flor, uma abelha e um morcego. Tá? Item 1. A abelha ou o morcego é responsável pela polinização. O 2. O morcego e o beija-flor não são responsáveis pela polinização. Item 3. O beija-flor não é responsável pela dispersão de sementes. Então, com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que... Aí temos aqui as alternativas. Vamos analisar essas informações. Eu coloquei aqui, para ficar mais fácil para a gente ver, ó, coloquei letra A, dispersão de sementes, letra B, polinização, letra C, controle de pragas. Então, o que a questão quer saber é quem é responsável por cada uma dessas funções. Beija-flor, abelha, morcego, qual é a função de cada um? Então, vamos começar aqui analisando o item 2. Olha, o item 2 diz: o morcego e o beija-flor não são responsáveis pela polinização. Então, sei que o morcego e o beija-flor, eles não são responsáveis pela polinização, tá? Aí, quando eu observo aqui o item 1, diz o seguinte: a abelha ou o morcego é responsável pela polinização. Aqui diz que um dos dois é responsável, mas eu sei que o morcego não é. Então, se o morcego não é, que o item 2 diz que ele não é, então quem é responsável pela polinização? A abelha. Então, a abelha é exatamente aqui, eu vou colocar aqui o item B, polinização. Polinização, né? B. Exatamente a abelha, né? Agora vamos observar o item 3, olha. Diz o seguinte: o beija-flor não é responsável pela dispersão de sementes, tá? O beija-flor não é responsável pela dispersão de sementes. Então, a gente já sabe que o beija-flor, olha, no item 2, que ele não é responsável pela polinização, tá? E aqui no 3 diz que ele não é responsável pela dispersão de sementes. Então, pessoal, neste caso, o beija-flor, ele só pode ser responsável pelo controle de pragas, que é exatamente o beija-flor, o C. Vou colocar aqui, ó, o C, que é exatamente o controle de pragas. E aí só sobrou o morcego,
que o morcego, olha, o beija-flor, controle de pragas, a abelha, polinização. Então só sobrou para o morcego a letra A, que é exatamente a dispersão de sementes. Então, se você observar aqui as alternativas, olha, a letra E é exatamente a alternativa correta. Olha, o beija-flor é responsável pelo controle de pragas, né? Exatamente, ó, controle de pragas, o beija-flor C, ó, controle de pragas. A abelha pela polinização, ó, a abelha B, polinização. E o morcego pela dispersão de sementes. Morcego A, dispersão de sementes, ok? A única alternativa correta. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: enquanto estudava padrões lógicos, Bruna escreveu repetidamente a palavra concurso em seu caderno, formando uma longa sequência, sem espaços, tal qual exposto a seguir. Aqui está um exemplo, concursos, juntando aqui seguidamente, né? Curiosa para praticar suas habilidades de observação e cálculo, ela decidiu descobrir qual letra aparece na 2024 posição. Vou colocar aqui, 2024. Qual a letra que aparece nesta posição, né, dessa sequência? Diante de tal, pode-se afirmar que a resposta encontrada por ela foi a letra. Então, nessa posição aqui de 2024, qual é a letra correspondente, né? Vamos observar aqui, ó. Aqui está a palavra concurso. Se eu tivesse, por exemplo, vamos fazer aqui, concurso a gente tem 8 letras aqui, ó. Concurso, 8 letras. Quando eu emendo aqui 2 vezes a palavra concurso, eu tenho 16 letras, né? Então, se eu pego 16 e divido pela quantidade de letras, eu vou encontrar exatamente 2. Então, aqui eu tenho 2 grupos com a palavra concurso, né? Tem um grupo aqui, concurso, e tem outro aqui, ó, concurso, terminando aqui. E como a conta dá exata, ela dá exatamente no final da palavra. Então, aqui dá exatamente na letra O, tá? Se fossem 16, posição 16. Então, se você observar, também se você colocar mais 8, 16, né, com mais 8 dá 24, né? Então, 24 dividido pela quantidade de letras da palavra dá exatamente 3. Olha, 3 conjuntos da palavra concurso, que também termina exatamente na letra O. Então, o que a gente observa? Toda vez que dá uma conta exata, eu termino na O. Se não desse exata, por exemplo, se eu pegar aqui 17, né? 17 dividido por 8, eu vou encontrar o resultado 2 e o resto 1. Significa que eu tenho 2 grupos de palavras, né? Concurso, um grupo, segundo grupo, e o resto 1. O resto 1 é que está me indicando a próxima letra, que é a letra C. Então, quando é resto 1, cai na próxima letra, que é o C. Resto 2 aqui, resto 3, resto 4, resto 5, resto 6, resto 7, quando dá exato, olha, exatamente no 8. Então, agora a gente pode fazer a continha. Se você pegar exatamente, né, vamos pegar então o valor 2024, vamos pegar aqui o 2024 para dividir por 8, nós vamos ter exatamente uma conta exata, que é 253. Então, termina exatamente na letra O, porque a conta foi exata, que é a letra A. Ok? Bem fácil essa questão, né, gente? Vamos para a próxima e última questão, tá, gente? Antes de iniciar essa última, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like de vocês. Se não for inscrito aí, se inscreva no canal,
para que o nosso canal aí possa avançar, tá bom, gente? Eu agradeço a todos. Vamos aqui para a 20ª questão da prova, né? Então, diz o seguinte: durante o dia, enquanto está estudando, Carlos consegue memorizar 20 páginas de um livro. Porém, durante a noite, ele se esquece de 5 dessas páginas, fazendo com que ele tenha de memorizá-las novamente no dia seguinte. Sendo assim, para memorizar um livro de 242 páginas, eu vou colocar aqui, um livro de 242 páginas, Carlos levará quantos dias, né? Então, vamos fazer a seguinte análise, né? Se ele de dia, né, durante o dia, ele lê exatamente 20 páginas, né? 20 páginas. Mas à noite ele esquece 5, tá? Ele esquece exatamente 5 páginas. Então, ele aproveitou quantas páginas? Exatamente, aproveitou 15 páginas por dia. Então, basta eu dividir por 15. Então, eu vou pegar 242 dividido por 15. Eu vou ter exatamente um valor de 16 e resto 2, né? Significa o que, então? Que ele leu 240 páginas, né? Aqui sobram, se você multiplicar 15 vezes 16 dá 240 páginas. Então ele leu 240 páginas em 16 dias, mas ainda sobraram 2 páginas. Então essas 2 páginas ele vai ler no dia seguinte. Então 240 páginas, se você pegar aqui, ó, vamos colocar bem aqui, 240 páginas dividido por 15 dá exatamente 16. 240 páginas ele leu em 16 dias, mas ele precisa ler, ó, 242 páginas. Então, no dia seguinte ele vai ler as outras 2 páginas. Então, ele lê as 242 páginas em 17 dias, né? Que é exatamente a nossa letra D de dado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa podem deixar aí o comentário de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.